Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O espírito que se materializou. Olá, Luciano, meu nome é Fernanda e eu sou do Rio de Janeiro. Vou contar uma experiência que eu não desejo passar nunca mais. Eu e meu esposo somos umbandistas, porém estamos sem terreiro. Uma bela noite, um amigo pediu que meu esposo colocasse a entidade dele em terra, o senhor Tranca-Rua das Almas, pois ele precisava muito de ajuda. Como sempre fizemos caridade, fomos lá e demos início à chegada da entidade. Assim que ele chegou, ele pediu para ir para o sereno, ou seja, para o portão da frente da casa. Lá ele bebeu, fumou e falou o que era para ser dito. Luciano, então estávamos eu, meu esposo e esse amigo parados lá no portão da casa, quando olhamos para o lado e vimos que estava vindo em nossa direção uma moça usando um vestido azul marinho, loira, com os olhos azuis, usando um óculos de grau e segurando algumas moedas na mão, pedindo se poderíamos ajudá-la com qualquer quantia. Ela disse que teria que ir buscar o filho em um lugar não muito distante, porque o marido havia batido muito nela e ela havia conseguido fugir dele e ela tinha que ir embora junto com seu filho. Ela, inclusive, nos contou onde morava, nos dando o seu endereço completo. Nós pedimos desculpas por não poder ajudá-la naquele momento, e foi quando ela se virou para a entidade e disse: "Eu sei quem é o senhor, Laroie." Eu e meu marido olhamos um para o outro e em seguida ela saiu andando, e quando passou por uma árvore que estava a alguns metros à nossa frente, ela simplesmente desapareceu diante dos nossos olhos. Luciano, ela sumiu do nada bem na nossa frente. Então o senhor Tranca-Ruas gargalhou e nos disse: "Vocês sabem com quem acabaram de falar?" Respondemos que não, e então ele explicou o que havia acontecido. "Vocês falaram com uma defunta, uma morta." Ele contou que o marido havia batido muito nela, e assim ela acabou falecendo e ainda não havia se dado conta. Era por isso que ela andava meio perdida e desesperada, tentando fugir do marido e querendo buscar o seu filho. Meu marido e eu ficamos muito impressionados. Como eu disse anteriormente, ela nos deu seu endereço completo, inclusive citando a cor da casa onde ela morava. Nós pensamos em procurar os familiares, porém preferimos deixar para lá, pois como iríamos provar o que tínhamos visto? Depois desse acontecimento, de ver e falar com uma pessoa falecida, nunca mais tivemos qualquer tipo de experiência parecida. Luciano, eu espero que você e os inscritos tenham gostado do meu relato, que eu posso afirmar que é 100% verdadeiro. Muito obrigada e fiquem todos em paz. Assombrações de família. Olá a todos, eu sou Ângela Dylan, trazendo mais um relato sobre meu pai, Vito, que é um exímio contador de causos. Ele costumava me contar que já estava em São Paulo há uns 5 ou 6 anos depois de vir de Minas Gerais. Depois de sua família morar em um período em uma chácara mal assombrada, em Mariporã, cuja história eu já contei no canal, eles se mudaram para Guarulhos e meu pai começou a procurar emprego. Ele tinha por volta de 17 ou 18 anos na época. Certo dia, ele passou em frente a uma casa muito velha que estava em reforma. Havia uma placa que indicava a necessidade de um vigia para a noite. Ele conversou com os responsáveis pela obra
e ficou acertado que ele voltaria às 6 da tarde. Eles lhe disseram que se ele conseguisse passar uma única noite na obra, o emprego seria dele. Entretanto, não explicaram o motivo por trás desse aviso. Meu pai aceitou o desafio e no final da tarde estava lá para a empreitada. Os pedreiros e os donos da obra se foram, deixando meu pai lá completamente sozinho. Conforme as horas passavam, o ar ia se tornando sinistro e um frio medonho se apoderou do local. Não havia luz elétrica, apenas luz de velas e lamparinas. Existiam alguns poucos móveis velhos no local e algumas panelas de alumínio. Meu pai conta que por volta das 11 da noite, ele começou a ouvir um barulho infernal. Pareciam vozes de pessoas discutindo dentro da casa e sons de panelas caindo no chão. Meu pai começou a tremer e quando ele se preparava para ir olhar o que estava acontecendo, os barulhos cessavam. As velas e as lamparinas se apagavam sozinhas sem nem mesmo estar ventando diversas vezes seguidas. Era surreal. Ele disse que eu via coisas sendo arremessadas nas paredes. Por várias vezes, meu pai saiu correndo da casa e sempre que ele saía, os barulhos cessavam e bastava ele voltar para que tudo recomeçasse. Eram sons tenebrosos, grunhidos e gemidos horripilantes. Ele chegou a ver vários vultos escuros nas paredes e ouviu vários gritos agudos e sinistros. Foi então que ele não aguentou mais ficar no ambiente e passou o resto da noite do outro lado da rua, na calçada, até o dia clarear. Quando os trabalhadores da obra chegaram, meu pai contou tudo o que havia acontecido. Ninguém se surpreendeu e ainda disseram que meu pai já era o 4º ou 5º vigia que passava por ali. No final das contas, meu pai acabou desistindo do emprego, porém não sem antes questionar aquelas pessoas o que havia ocorrido na casa anteriormente. Eles disseram que os membros de uma família que morava naquela casa, anos antes, literalmente mataram-se uns aos outros por desavenças de heranças e não sobrou ninguém da família. Desde então, assombrações tomaram conta do local e os eventos sobrenaturais eram mais frequentes à noite. O sobrenatural transcende o tempo e existe com toda certeza. Eu espero que tenham gostado, pois meu pai sempre me contava esse relato. Obrigada a todos, 1000 beijos e que Deus os abençoe. O arremesso fantasma. Paz e luz a todos do canal. Amigos, o sobrenatural existe, mesmo que a ciência lute para afirmar o contrário. Eu tinha por volta de 11 anos quando aconteceu o fato que eu trago hoje ao canal. Como já deixei claro em outros momentos aqui, eu fui uma criança que amava a casa dos avós. Aliás, vários casos, aqui por mim narrados, se desenrolaram na residência bucólica deles. E foi nesse mesmo local que ocorreu o episódio verídico e assustador que se abateu sobre mim e sobre o meu tio, que infelizmente faleceu aos 35 anos de idade. Toda noite antes de dormir, ele fechava muito bem as janelas da casa e ao deitar-se, sempre me contava uma história diferente, todas elas sobrenaturais. O quintal da casa tinha uma parte com terra, onde a minha avó cultivava uvas, rosas e outras hortaliças. Ele me disse que em uma noite em que eu estava na casa dos meus pais, ele se encontrava dormindo e ouviu barulhos estranhos na vidraça da janela. Ele ficou muito impressionado, pois o som era bem alto e meus avós que ficavam no quarto ao lado nada ouviram. Ele resolveu levantar mesmo a contragosto e observou que alguém estava tirando terra na direção da janela da sala, onde ele estava dormindo naquela ocasião. Quando ele me contou isso, eu ouvi com atenção, porém fiquei um pouco incrédula. No entanto,
Quando eu fui passar um final de semana lá, meu tio me apresentou um desafio. Se caso houvesse outro fenômeno como aquele, ele iria me chamar para ver. Eu fiquei lá de sexta para sábado e nada de anormal aconteceu, mas na madrugada, de sábado para domingo, eu escutei alguns ruídos muito altos, e então eu despertei e vi jatos de terra sendo arremessados contra os vidros da janela. Então meu tio perguntou se eu havia visto e se eu agora acreditava nele. Eu então respondi congelada dos pés à cabeça que eu havia visto sim e que eu ainda continuava vendo. Esse estranho fenômeno durou aproximadamente 10 minutos e depois, ao final, meu tio disse que ouviu um longo assovio. Já isso, eu não ouvi. A aparição na estrada. Olá, Luciano e ouvintes do canal. Boa noite a todos. Meu nome é Carlos e eu sou de uma cidade no interior do estado de São Paulo. Eu venho mais uma vez compartilhar uma experiência sobrenatural que eu tive no ano de 1987. Ao ver um vídeo publicado no canal recentemente sobre eventos ocorridos em rodovias, eu me lembrei do que aconteceu comigo. Naquele ano eu dava aula na cidade de Siqueira Campos, no estado do Paraná, e pegava sempre um ônibus que vinha de Curitiba às 3 da manhã. Geralmente nesse horário, quem estava dirigindo era um tio meu que já faleceu há alguns anos. Meu tio era muito brincalhão e sempre conversávamos, ríamos e contávamos piadas durante essas viagens. Em uma dessas madrugadas, indo para casa, estávamos na rodovia bem distraídos conversando, quando de repente apareceu uma pessoa em frente ao ônibus. Meu tio não estava em alta velocidade, pois ele sempre foi um motorista muito atencioso e prudente. Não deu tempo para parar e sentimos como se tivéssemos atropelado aquela pessoa. Rapidamente meu tio encostou o ônibus, abriu a porta para verificar se os demais passageiros haviam acordado com o tranco, mas estavam todos dormindo. Eu e meu tio descemos do ônibus e fomos para a rodovia, começando a procurar pela possível pessoa que tinha sido atropelada. Para nossa surpresa, olhamos ao redor da rodovia e na mata próxima, mas não encontramos ninguém. Nenhum sinal na rodovia ou no ônibus. Ficamos ali por um tempo e, como não encontramos nada, seguimos viagem. Mais adiante, paramos no posto rodoviário para relatar o ocorrido. Para nossa surpresa, o policial que nos atendeu informou que vários outros motoristas também já tinham relatado o mesmo ocorrido no mesmo local de atropelar uma pessoa que desaparecia. Eles já haviam feito várias buscas na região e na mata, mas nunca encontraram ninguém. Após esse incidente, passamos por ali várias outras vezes. Meu tio sempre diminuía a velocidade naquele local, mas nunca mais vimos aquela pessoa, se é que era realmente uma pessoa. Esse é o meu relato de hoje. Assim que me recordar de outras histórias, com certeza eu compartilharei com você e os ouvintes. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe. O guarda-roupas misterioso. O que eu vou contar aconteceu com a minha família tempos atrás, e nessa época eu tinha por volta dos meus 7 anos, mas eu ainda me lembro de tudo claramente. Na época, minha avó morava com a gente, pois ela estava doente e minha mãe se propôs a cuidar dela. Com as indas e vindas do hospital, ela não resistiu e em uma madrugada ela veio a falecer. Aos poucos, meus pais foram dando as coisas que pertenciam à minha avó, mas tinha um guarda-roupas muito antigo e extremamente pesado,
que eles não conseguiram dar a ninguém. Acabaram ficando com o guarda-roupas, pois não acharam ninguém que o quisesse. Até aí tudo bem, mas com o tempo aquele velho guarda-roupas começou a fazer uns barulhos estranhos. Sabe aquele som de porta rangendo quando abre? Todos os dias, depois que apagávamos as luzes para dormir, os barulhos começavam. As portas rangiam como se alguém as estivesse abrindo e um barulho vinha de dentro, aquele que faz quando estamos procurando alguma coisa dentro do guarda-roupa. A partir daí, as portas amanheciam sempre abertas. O guarda-roupas, apesar de ser velho e antigo, estava bem conservado e não tinha nenhum defeito nos trincos das portas. Um certo dia, minha mãe sonhou que a minha avó estava mexendo no guarda-roupas, então meus pais resolveram desmontá-lo e dar as madeiras para um homem que fazia restauração em móveis antigos. O mais curioso é que o homem a quem meu pai deu o guarda-roupas desmontado morreu dentro de algumas semanas com a mesma doença que a minha avó tinha. Isso teria sido uma simples coincidência? Só Deus sabe. Barulhos assustadores. Luciane inscritos, muito boa noite. Eu me chamo Wellington e sou de Miguel Pereira, no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho 35 anos, sou funcionário público concursado da prefeitura e tenho 4 filhos. Isso que eu vou contar aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu ainda era um pré-adolescente. Meu padrasto trabalhava à noite e só chegava em casa por volta das 2 da manhã. Sendo que normalmente nós o esperávamos porque meus irmãos e eu ficávamos assistindo televisão até tarde. Era a época do programa Jô Soares 11h30 e nós não perdíamos por nada. Tinha noites que o programa começava no horário, mas tinha noites que ele começava por volta da 1 da manhã, e essa noite foi uma delas. Naquela noite, quando meu padrasto chegou, ele tomou um banho e logo foi se deitar. Eu e meus irmãos ficamos assistindo TV por mais um tempo e logo fomos dormir também. Logo quando eu caí no sono, eu escutei meu irmão me chamando com muito medo e assustado e me disse que estava ouvindo uns barulhos estranhos. Naquele momento eu disse a meu irmão que poderia ser os gatos da vizinhança, mas ele continuou insistindo para que eu prestasse atenção nos sons. Quando eu resolvi ouvir com mais calma, eu percebi que os barulhos estranhos eram como se alguém estivesse correndo e arrastando uma barra de ferro na parede e falando algumas palavras estranhas, com uma voz igualmente estranha, muito grossa, mas que afinava de vez em quando. Depois de alguns minutos, meu padrasto acendeu as luzes porque ele e minha mãe tinham acordado com aquele barulho também e se levantaram e foram ver o que era. Após isso acontecer, seja lá o que era aquilo, saiu correndo e até hoje nós não sabemos exatamente do que se tratava. No outro dia, minha mãe viu várias pegadas espalhadas pelo nosso quintal. Eram pegadas bem pequenas e estranhas, e elas iam em direção a uma mata próxima aqui de casa. Os moradores mais antigos desse bairro dizem que antes de construírem as casas nesse local, muitos rituais de magia negra eram realizados por aqui por perto, sendo que no bairro vizinho ainda existem alguns lugares. Aqui à noite, muitas vezes os cachorros ficam uivando, e uma vez em que eu estava sozinho em casa, eu escutei no meio da madrugada alguém rindo e correndo. O barulho estava longe e logo foi se aproximando, e era como se um cachorro estivesse perseguindo alguém. O mais estranho era que essa pessoa parecia estar gargalhando, mas não era uma gargalhada normal. Eu só me lembro de ficar deitado na minha cama, fechar os olhos e orar muito pedindo a Deus para aquilo ir embora. Luciane e amigos, esse é o meu relato.
Fica a critério de vocês acreditar ou não. Depois de um tempo, esses eventos cessaram e nem eu e nem minha família nunca mais vivenciamos nada parecido. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. O táxi fantasma. Boa noite a todos, meu nome é Ronaldo, eu sou da cidade de Curitiba, no Paraná. Antes de começar, eu preciso dizer que eu sou um grande fã do canal e não perco um vídeo. A história que eu vou contar hoje aconteceu no ano de 2005, aqui mesmo na minha cidade. Luciano, todas as noites, religiosamente, todas as noites, exatamente às 2:30 da manhã, a mesma cena se repetia. Um táxi parava quase em frente à minha casa. O motorista acendia a luz interna por um momento, como se estivesse procurando alguma coisa. Então ele retirava um sanduíche de um saquinho de plástico e começava a comê-lo. Eu observava tudo da minha janela ao lado da minha escrivaninha, onde eu fazia os meus trabalhos da faculdade até tarde. A essa hora, eu quase podia ouvir o som dele mastigando o lanche. Na verdade, na maioria das vezes, o que eu ouvia era a estação de rádio que ele sintonizava, com um par de vozes calmas discutindo assuntos que eu não conseguia entender, provavelmente em uma estação de rádio AM. O táxi provavelmente ficava lá alguns minutos antes do motorista sair para esticar as pernas antes de continuar. Então ele voltava para o táxi e deixava nossa rua tranquila e solitária novamente, voltando para a avenida principal. Mas, há algumas semanas, algo estranho começou a acontecer. Uma noite, quando ele chegou, ele não desligou o táxi e o motor continuou ligado. Isso me fez olhar novamente para esse ritual que se tornara cotidiano. A luz interior do táxi piscava repetidamente uma e outra vez, em um tom avermelhado mais fraco do que o habitual, mas o suficiente para perceber que dessa vez não havia ninguém dentro do táxi. Eu continuava fazendo as minhas coisas, mas então eu ouvi a porta do carro se abrir. Eu olhei pela janela novamente, mas não vi nada e nem ninguém. Depois, o táxi avançou com as luzes apagadas para manobrar e voltar para a avenida. Dessa vez, eu não consegui ver o motorista. Parecia que o táxi estava sozinho. Esse estranho ritual se repetiu por mais alguns dias. O surpreendente foi quando meu pai me perguntou alguns dias depois se eu sabia o que havia acontecido com o taxista que costumava parar em frente à nossa casa. Ele havia se tornado um visitante habitual daquela rua, especialmente para pessoas que chegavam sempre tarde em casa, como meu pai, que o viu várias vezes e lhe desejou boa noite à distância. Meu pai contou que 2 semanas antes, por algum motivo, o taxista decidiu fazer uma pausa longe dali, em um bairro vizinho. Ele parou para comer o seu lanche sem perceber que estava em uma rua muito perigosa, dominada por traficantes. Então, 2 homens se aproximaram e perguntaram se ele tinha alguns trocados. Ele catou algumas moedas e deu a eles. Depois eles pediram mais dinheiro e o motorista concordou novamente. Tirou uma nota de 10 e deu a eles. Os homens agradeceram e foram embora. Mas quando parecia que eles estavam satisfeitos e o motorista tinha tirado o seu sanduíche da bolsa, os homens voltaram, desta vez querendo levar o táxi e tudo o que havia dentro dele. Ele reagiu e tentou arrancar com o carro. O som seco de um tiro foi ouvido por toda a extensão da rua. Ninguém que morava ali saiu para ver o que estava acontecendo, pois eles já estavam acostumados com o som de tiros. Os 2 homens levaram o táxi e bateram em uma cerca quando viram uma patrulha, pensando que haviam sido descobertos. Quando os policiais abordaram os bandidos, descobriram o motorista agonizando no banco de trás. Ele morreu antes de ser socorrido. Luciano, enquanto eu ouvi isso tudo,
Eu não pude deixar de sentir pena daquele homem que só estava tentando trabalhar. Ao mesmo tempo eu me perguntava o que eu tinha estado vendo nas últimas 2 semanas. Aquele táxi chegando, acendendo e apagando sua luz interior vermelha repetidamente. Eu tinha imaginado tudo. Era apenas um eco na minha memória, algo que eu via porque eu esperava ver. Eu pensei em dar uma pausa e parar de estudar até tão tarde. Então naquela noite eu fui dormir cedo. Mas no mesmo horário de sempre, eu ouvi o som daquele motor que eu já tinha aprendido a reconhecer. Minha janela estava aberta, mas as minhas cortinas estavam fechadas e eu preferi não ver. Eu ouvi a porta do carro se abrindo e depois se fechando. O carro se aproximou como se estivesse parado na minha frente, justo em frente à minha casa. Não houve brilho dos faróis como nas últimas semanas. Ele chegou à rua com as luzes apagadas muito lentamente, como se estivesse procurando alguma coisa, como se estivesse esperando que eu olhasse. E se eu me levantasse e abrisse a janela? E se eu finalmente verificasse que aquilo não era real e eu estava vendo um fantasma? Mas eu não tive coragem de chegar até a janela para olhar. Eu fechei os olhos tentando me convencer de que eu conseguiria dormir a qualquer momento. Passaram-se cerca de 20 segundos até que ele finalmente se afastou da janela. Eu ouvi o som do motor se afastando pela rua novamente, como tantas vezes antes, indo em direção à avenida principal. Aquela foi a última vez que eu o ouvi. Mesmo continuando a estudar de madrugada, eu prefiro fazer isso com as cortinas completamente fechadas. Eu não olho para a rua, mesmo não ouvindo mais o som do motor do carro daquele pobre homem. A Mulher Lobo. Saudações, Luciano. Meu nome é João Carlos. Eu tenho 77 anos e sou da cidade de Petrolina, em Pernambuco. Eu espero muito que você possa contar a história que eu estou enviando. Ela aconteceu quando eu tinha apenas 10 anos, então já faz muito tempo, mas eu me lembro muito bem de tudo que aconteceu, pois parece que eu acabei de vivenciar esse acontecimento. É algo que, por mais estranho que pareça, não aconteceu apenas comigo, e muitas outras pessoas também presenciaram. Enquanto eu saía do meu quarto em direção ao banheiro pela manhã, eu ouvi o meu irmão dizendo à minha mãe que ele havia ouvido um barulho estranho no quintal. Eu já te disse para ajoelhar e rezar quando você ouvir essas coisas, respondeu a minha mãe, antes de ficar em silêncio ao ouvir os meus passos chegando à sala. Eu me dirigi para me sentar em um dos sofás, ficando bem na frente deles. Os dois me encararam fixamente, não sei se com a intuição de que eu tinha ouvido o que eles estavam discutindo. Mas a minha mãe quebrou o silêncio com a pergunta típica de todas as manhãs. Vocês querem tomar café agora? E eu, é claro, fingi que não tinha ouvido a conversa deles e respondi que sim. Eu então tomei o meu café da manhã e quando eu terminei eu comecei a pensar no que o meu irmão havia ouvido no quintal. Depois eu tentei não pensar mais nisso e cheguei até a esquecer da conversa entre a minha mãe e o meu irmão. Talvez isso não fosse mais tão importante para mim. Até que, 2 dias depois, durante a noite, eu acordei com um murmúrio que se infiltrou no meu sonho. Eu não entendia bem, mas parecia que alguém estava rezando. Eu abri os olhos e percebi que não era um sonho. A voz estava lá. Ao acordar completamente, eu percebi que o sussurro vinha da cama do meu irmão Alexandre. Você está rezando? Eu perguntei baixinho. Ele fez uma pausa e o quarto ficou totalmente silencioso. Sim, é que eu não consigo dormir e só assim eu consigo pegar no sono, respondeu ele com uma voz nervosa quase à beira das lágrimas. Eu não acreditei nele. Eu pedi para que ele me contasse o que estava acontecendo, mas ele só repetia a mesma coisa. Então eu fiquei lembrando do que ele tinha contado para minha mãe e eu disse a ele que eu ouvi a conversa deles naquela manhã. Ele ficou em silêncio e não disse nada.
Já um pouco irritado porque ele não estava sendo sincero comigo, eu apenas disse: como quiser, se não quer contar, não conta. Boa noite e até amanhã. Eu me deitei e me cobri com o cobertor. Pouco tempo depois eu ouvi alguns gemidos. Logo eu me sentei na cama, olhando sua silhueta na escuridão, e eu percebi que ele segurava um crucifixo entre as mãos. Isso é um uivo? Eu perguntei. Sim, ele respondeu. Mas não parece ser um cachorro, e já aconteceram várias vezes. Parece que estão só de passagem, porque logo depois o som se afasta. Ele continuou e então ficou em silêncio. Eu apenas perguntei se era por isso que ele estava acordado. Ele disse que não, que só acordou, mas rezava para dormir porque não queria ouvir aqueles uivos. Ficamos acordados por mais um tempo até que os seus roncos me avisaram que ele tinha dormido. Eu continuei pensando naquilo que ele disse, mas acabei adormecendo também. Na manhã seguinte, tudo foi normal. Eu fui para a escola, estudei, brinquei e voltei para casa à tarde. Meu pai me levou para cortar o cabelo em uma barbearia de um senhor que sempre íamos. Enquanto ele cortava o meu cabelo, eu folheava revistas e jornais que o senhor tinha em uma mesa. Eu encontrei um jornal daqueles sensacionalistas que existiam antigamente. Havia uma foto que parecia ser de um corpo e uma manchete que dizia: "A mulher lobo ataca novamente". Eu comecei a ler a matéria. Ela dizia algo sobre encontrar um homem morto dentro de um carro em um bairro afastado. Ele estava degolado e com o estômago aberto, com alguns órgãos faltando e com múltiplas marcas de arranhões. Foi muito chocante para mim ler aquilo, tanto que eu fiquei paralisado até o meu pai tirar o jornal de mim e me dizer para não ler mais esse tipo de coisa. Depois disso, eu passei o dia me lembrando daquela reportagem e das fotos que não saíam da minha cabeça. E foi assim que eu cheguei a pensar que era isso que o meu irmão estava ouvindo, pois nós morávamos próximos àquele bairro. Claro que eu não contei a ele sobre a reportagem, pois eu não queria deixá-lo ainda mais assustado do que ele já estava. Então chegou a noite. Ficamos conversando, meu irmão e eu, no nosso quarto, como sempre fazíamos. Até que ele se levantou dizendo que ia apagar a luz. Eu perguntei se ele estava certo. Ele disse que sim, porque ele preferia não chamar a atenção daquela coisa que ficava rondando a casa. Eu dei razão a ele, e depois que ele apagou a luz, nós não demoramos a pegar no sono. Eu não sei quanto tempo passou e nem que horas eram, mas agora foi a minha vez. Aquele som me acordou. Eram os uivos que meu irmão havia mencionado. É claro que não eram uivos de cachorro, pois eu sabia diferenciá-los muito bem. Eles eram tão fortes e agudos que eu fiquei todo arrepiado. Eram semelhantes aos ouvidos nos filmes. Eu fiquei imóvel e eu senti algo semelhante a uma paralisia do sono. Eu não conseguia nem mesmo soltar uma única palavra. Mas o pior não foi isso, pois os uivos começaram a se aproximar cada vez mais. Isso reafirmou ainda mais que não poderia ser um cachorro, pois isso avançava cada vez mais de quintal em quintal, até que aquela coisa parecia saber que eu estava acordado, pois ele ficou uivando várias vezes na mesma direção e parecia estar bem debaixo da minha janela. Luciano, eu o ouvia como se ele estivesse em cima de mim. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Não se ouviu mais nada avançar. Foram segundos que me pareceram eternos. Aos poucos, ao não ouvir mais nada, eu comecei a me acalmar. Eu acho que eu já estava recuperando a mobilidade do meu corpo quando um estrondo me alarmou. Foi como se algo pesado caísse no telhado. Isso me surpreendeu muito, porque a casa onde eu morava tinha um telhado muito alto. O que quer que estivesse lá em cima havia dado um salto enorme, sobrenatural. A paralisia então voltou. Eu senti até que me faltava o ar, já que eu estava ouvindo nitidamente alguma coisa andando no telhado. Eu ouvi ele rosnar e parecia que ele estava farejando alguma coisa.
De repente, um reflexo de luz da rua que entrava pela minha janela iluminou um pouco através da cortina e eu comecei a ouvir algumas vozes. Eram alguns dos vizinhos da casa ao lado murmurando: "Ele está no telhado! Ele está no telhado!" Como se tivesse sido descoberto, eu ouvi-lhe correr. Então uma das vozes disse: "Lá vai ele!" Então ele pulou e eu ouvi como algo se afastando, pulando entre as coisas que as pessoas guardavam em seus quintais. Eu consegui me mover, saí rapidamente para o quarto dos meus pais sem me importar com nada e me deitei na cama deles. Só assim eu consegui dormir. Pela manhã, meus pais, surpresos, me questionaram por que eu estava ali. No começo eu não soube o que dizer, mas eu acabei dizendo a verdade. Meu pai sempre foi cético quanto a esses assuntos. Então, como sempre, ele não disse nada, até que quis sorrir, tratando tudo como uma grande brincadeira. Mas a minha mãe me disse que ela sim acreditava em mim, que já tinha ouvido muitos rumores de que algo estava percorrendo a vizinhança, que não era um sonho, e que também acreditava em meu irmão, que nada nos aconteceria e que tudo ficaria bem. À tarde, ela chegou com uma tia do meu pai, e elas colocaram cruzes de palma nas portas e janelas, borrifaram água benta em cada cruz e espalharam um ramo de flores de Santa Maria por toda a casa, se eu não me engano. Elas também rezaram, já que minha mãe acreditava muito em tudo espiritual. Tudo isso me fez sentir um pouco mais tranquilo, já que na minha idade eu relacionava esses monstros com o demônio, e eu acreditava que com isso eu estaria seguro. A partir dessa noite, meus pais e meus irmãos dormiram no quarto deles com tudo fechado, inclusive a varanda, mesmo que meu pai não tivesse totalmente convencido de se tratar de alguma coisa sobrenatural. Para ele, aquilo era obra de algum ladrão ou alguém que estivesse fugindo tentando se esconder. Mas, 2 noites depois, os uivos foram ouvidos novamente, mas agora nas casas da frente, mais ao longe. Minha mãe desceu da cama e deitou conosco no colchonete do chão. Eu senti como ela nos abraçou e como ela cobriu nossos ouvidos, tentando fazer com que nós não acordássemos. Mas dessa vez nós não conseguimos dormir e apenas ficamos em silêncio até o amanhecer. O simples fato de sentir aquela coisa por perto era aterrorizante e insuportável. Pela manhã nos preparamos para ir à escola normalmente como sempre, mas bastante cansados por não conseguir dormir. Naquele dia, a nossa professora não foi dar aula, então tivemos muito tempo livre. Vários colegas se reuniram para conversar e um deles disse que queria nos contar uma coisa, mas só se prometêssemos não zombar dele e não dizer nada a ninguém. Respondemos que sim. Bem, eu vou contar. Anteontem, meu pai bateu o táxi em uma árvore, disse ele. Ele contou que levava 3 militares para uma base quando de repente algo enorme se lançou sobre o carro, o que fez ele girar o volante e bater em uma das árvores ao lado da pista. Ele disse que bateu naquela coisa que atravessou o caminho e que ela foi parar longe, mas que depois se levantou como se nada tivesse acontecido. Então ele e os militares viram que era uma besta, metade mulher e metade cachorro, porque estava coberta de pelo, mas em pé com um corpo que parecia o corpo de uma mulher, com um focinho um pouco maior do que o de um pastor alemão. Os militares desceram do carro e eu acho que por medo começaram a atirar naquela coisa. A criatura correu para os arbustos ao lado e se perdeu na escuridão. O meu pai diz que eles se livraram porque em alguns jornais saíram notícias de ataques a várias pessoas e muitas não têm a sorte de contar isso. Enquanto meu colega contava isso, outro o interrompeu. Ele disse que algumas noites atrás ele pôde ouvir os uivos de algo que andava por sua rua, uivando nos quintais, arranhando paredes e portas, tentando entrar. Eu ia contar o que me aconteceu, mas eu achei que eles diriam que eu estava inventando apenas para participar da conversa. Um dia depois, um amigo do meu pai, que vendia jornais, passou dizendo que encontraram um homem morto em um bairro vizinho que havia sido brutalmente assassinado.
Alguns diziam que ele foi morto por um ladrão, talvez para não alarmar as pessoas, mas o boato que corria pelas ruas era de que isso tinha sido obra da mulher-lobo, para ser mais exato. Ouvimos isso nas conversas das vizinhas que todas as tardes se sentavam do lado de fora de suas casas enquanto as crianças brincavam ao redor. Todo mundo do bairro dizia que a mulher-lobo era a culpada. Outra senhora disse que a ela contaram que a namorada do rapaz estava com ele, mas que ela conseguiu correr. Ela disse que foi um cachorro que os atacou, e depois de correr, ela parou e ficou esperando pelo seu namorado. Como ele estava demorando muito, ela foi buscar ajuda. E ela só percebeu o que havia acontecido quando encontrou o que restava do corpo do seu namorado. A verdade é que nunca soubemos se isso foi realmente verdade e se isso tinha sido realmente obra da mulher-lobo, pois isso não era um assunto que os adultos compartilhavam com as crianças e também não era algo que nós quiséssemos investigar. Embora momentos muito tensos tenham acontecido nos dias seguintes, ao ponto de todas as crianças serem proibidas de sair de casa após as 7 da noite e a maioria dos negócios fechar ao anoitecer, eu não voltei a ouvir os ruídos, apenas rumores de que pessoas da região haviam sido atacadas e depois até mesmo de outros municípios vizinhos. Assim, pouco a pouco, parou-se de falar daquela mulher-lobo. Talvez ela tenha ido para outro lugar ou talvez a tenham capturado. Eu não sei se era realmente uma mulher-lobo ou algo do tipo, mas o que eu sei é que nos noticiários nunca mais se falou disso, e esse assunto se tornou apenas uma história que se falava nas ruas. Muito obrigado por ler a minha história, Luciano, e muito obrigado a todos do canal por ouvi-la até o final. Um grande abraço a todos.